Olá pessoal, aqui é Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Mais um vídeo mensal, mais este vídeo de resumo, mas que neste caso é o resumo dos jogos que eu gostei de jogar em modo multijogador. E foi um mês que deu para jogar muita coisa, porque foi especial por alguns motivos, porque houve vários eventos e houve alguns sítios onde eu consegui jogar mais, provavelmente do que é habitual, mas vou tentar manter a lista reduzida, porque eu até vou falando destes jogos noutros sítios, eu vou criando sempre imagens para o Instagram, vou publicando aqui também alguns shorts, alguns vídeos resumidos e alguns vídeos em direto aqui no canal do YouTube, onde vocês também vão podendo acompanhar aquilo que eu vou jogando e em que eu vou sempre fazendo alguns comentários, porque provavelmente é aí que está o possível interesse de ver estes vídeos. Então vá, dos jogos que eu gostei de jogar em modo multijogador este mês, e vou abrir aqui uma exceção, vou falar de 4, e começo já por este. O primeiro foi o Taltum, que joguei em modo multijogador e joguei com a minha filha, que está, entretanto, a fazer 10 anos. E trouxe este especialmente aqui porque eu até o estava a jogar a solo e foi ela que teve a curiosidade de querer jogar, ou seja, ela é que pediu para jogar comigo. O que só por si torna logo um jogo especial. Estamos a falar aqui de um jogo Euro da série T, que... Vamos ver aqui por trás este típico jogo em que temos várias coisas para gerir, controlar, vários caminhos, no fundo um salada de pontos, fazer pontos de muitas maneiras, e que tem sempre aqui algumas decisões difíceis que geram atenção, que tornam estes jogos interessantes. E joguei com ela, dei algumas ajudas no primeiro jogo, fizemos 3 e claro que possivelmente eu penso que até ganhei os jogos todos, mas ela não andou muito longe e acima de tudo estava a gostar de jogar e estava a conseguir implementar alguns planos, o que é sempre muito interessante, e ela própria estava entusiasmada com isso, o que tornou e levou este jogo para um dos melhores que eu joguei este mês por causa disso, ou seja, teve este potencial. E acabou por provar que, por vezes, para as crianças ou os jovens jogarem alguns jogos, eles precisam de os ver na mesa e ter alguém que lhes explique, lhes ensine e ajude a entrar no jogo. Foi o caso deste. Portanto, provavelmente isso é uma das limitações por às vezes não conseguimos jogar com outras faixas etárias. Este mês também, agora ainda no âmbito familiar, outro jogo que eu gostei muito de jogar foi aqui o Lacrimosa, porque estive a jogar com a minha esposa. Ou seja, jogámos isto várias vezes, penso que umas 3 ou 4, e o jogo correu muito bem a 2. Eu acho que ele funciona mesmo muito bem a 2. Não sei se... Talvez 3 seja também uma boa contagem, 4 não me parece que faça sentido. Apenas vai adicionar tempo ao jogo. O jogo a 2 funciona muito bem e nós jogámos isto várias vezes. Foi fácil de entrar, é relativamente intuitivo o jogo, tirando um ou outro detalhe de uma carta que é preciso estar a reforçar, mas depois ele até tem alguma coerência e é relativamente fácil de entrar e dá muitas possibilidades e muitos caminhos para implementar várias estratégias, ou seja, dá-nos alguma liberdade de fazer muitas coisas. E tem aqui um modo muito interessante como construímos o deck builder, que acaba por ser, eu diria que mais simples do que a abordagem aos deck builders para quem não está muito habituado, porque esta noção da quantidade de cartas que temos, se temos demasiadas ou se somos com poucas, isso é um elemento, provavelmente um nível que só estará acessível a quem está muito habituado a jogar. Este aqui, o jogo controla isso. Portanto, uma das facilidades. E depois tem esta questão dos recursos, planeamento, e depois os componentes muito, muito bonitos e um tema simpático. Portanto, gostei muito de jogar e foi muito bom jogar 2, ambiente familiar, neste caso com a minha esposa. Depois, o terceiro jogo que eu gostei também muito de jogar, e só joguei uma vez, e isto acho que revela o potencial que o jogo tem, foi o Federation. Joguei mesmo no final do mês, foi uma primeira partida para explorar e gostei muito. Gostei muito do modo como faz aqui uma alocação dos trabalhadores de um modo alternativo, ou seja, dando-nos duas hipóteses, que é ou pontuar ou buscar os recursos. Depois, interações subtis, nos casos, e noutras não tão subtis, mais diretas, entre os jogadores. E aqui realmente um desafio de planeamento, uma vez que podemos, supostamente parece que não fazemos nada e depois podemos fazer muita coisa se combinarmos as coisas no momento certo. E daquelas em que realmente ficamos irritados se o outro jogador fez outra coisa, portanto temos de tentar pensar também o que é que o outro vai fazer, e depois tem aqui os efeitos conjugados
em que o sistema cria situações e desenvolve-se e muda consoante aquilo que é a tendência dos jogadores. E isso é muito interessante porque, ou seja, cada jogo é diferente porque depende do grupo com quem jogam. E isto, por vezes, são coisas que não acontecem nestes jogos mais de estilo Euro, sem conflitos diretos. Portanto, este jogo muito bom por isso. E por fim, o último jogo, aquele que eu gostei, se calhar até mais jogado que todos, que é um grande caixote, foi aqui o Mosaic, que jogámos 3 vezes, penso que joguei 3 vezes já o jogo, e gostei muito todas as vezes. Um jogo de civilizações, eu adoro jogos de construções de civilizações, que aqui se calhar na parte de trás não dá para ver muito bem, tem aqui este aspecto, não tem aqui as pecinhas, mas depois isto fica repleto de pecinhas, que são os tais mosaicos, em que nós vamos tentando construir a nossa civilização. Não é um jogo com um conflito de ataque direto, embora tenha algumas possibilidades com cartas especiais para fazer isso, ou para pelo menos interagir do modo a que retiramos o domínio dos outros jogadores. Portanto, é um jogo de controle de área, mas que estamos a fazer várias árvores tecnológicas que são simplificadas pela quantidade de cartas e ícones que as cartas mostram. Estamos a gerir muitos recursos, estamos a tentar ocupar o tabuleiro e ganhar os bónus que existem numa luta com os outros jogadores. No jogo pode ser jogado a 6, o que por si só também é uma coisa interessante quando temos muita gente e precisamos de jogar com toda a gente. Este jogo encaixa bem nisso. Faz aqui a parte militar de um modo inteligente, domínio da área, com possibilidades de, através desse domínio da área e dessa interação com os jogadores, abrir uma possibilidade de ter o caminho pela via militar como uma estratégia possível para ganhar o jogo. Mas podemos também ignorar isso e quase que nos focar no desenvolvimento tecnológico, nos recursos. Mas sempre com alguma atenção onde é que podemos ir buscar uns pontos adicionais de dominar certas áreas. É ativado por cartas, ou seja, as nossas ações dependem também das cartas que estão disponíveis, e isto gera também mais outra interação entre os jogadores e acaba por ser também uma corrida aos bónus, aos wonders, às maravilhas, aos bónus, que são as idades de ouro, e outros bónus que o jogo tem. Portanto, muita coisa, muito rico, muito satisfatório, gostei mesmo muito de jogar e não é excessivamente complexo, o que é um dos problemas dos jogos de civilizações. Então pronto, estes foram os jogos que eu gostei de jogar em modo multijogador. Fico também, como sempre, curioso para saber quais aqueles que vocês gostaram de jogar mais este mês. Então vá, obrigado, adeus!